Olá, tudo bom? Meu nome é Ramon Durães. Hoje eu vou falar com você sobre desenvolvimento orientado a teste e o impacto disso tudo dentro da sua empresa, dentro da sua carreira e como a gente pode juntar energias para fazer um processo, de promoção, de mudança no mindset, na forma de pensar em como a gente está construindo o software como um todo, né? Então esse é um ponto assim, muito importante que a gente tem que ter em mente. Toda vez que a gente fala de desenvolvimento orientado a teste, surge uma série de objeções, né? Objeções das mais estúpidas possíveis, né? Quem nunca viu, nunca fez uma linha, reclama que não funciona, que não sabe e não se dá ao luxo, né, de procurar experimentar. Então vamos começar a entender primeiro, rapidamente, o que acontece hoje no cenário tradicional, né? As tecnologias de software evoluíram e as pessoas continuam desenvolvendo software do mesmo jeito. Qual é a expectativa? De ter resultado diferente. Muda a linguagem de programação, mas continua programando do mesmo jeito. E na prática, o que é que resulta, né? Um grande número de manutenções, um grande número de correções que provocam um retrabalho absurdo e você não consegue manter um projeto de desenvolvimento de software com o planejamento inicial, porque eles quebram todo ao longo do ciclo de desenvolvimento, não sai dentro do prazo, e as pessoas acabaram achando que isso é normal, né? Que trabalhar na forma de caos é o processo normal de trabalho de software. E eu digo para vocês, isso não é. Então, eu estou te convidando para participar desse processo de mudança e para trazer outras pessoas numa visão diferente para que elas consigam mudar junto com você. Então, quando a gente fala de desenvolvimento orientado a teste, a gente está pensando muito na questão de qualidade. A qualidade ela tem que ser o ponto principal da linha de pensamento de qualquer desenvolvedor. E associado à qualidade, a gente ganha, né, de imediato o reuso, né, porque é muito importante você ter reuso para aumentar a sua produtividade como um todo. Pensar em TDD, desenvolvimento orientado a teste, a gente tem que pensar numa mudança cultural, ou seja, é uma mudança que não é simplesmente uma mudança de tecnologia, uma mudança individual, é uma mudança que tem que ser coletiva, ou seja, a gente tem que propagar a cultura do desenvolvimento orientado a teste para todos que estão participando do projeto. Então esse é um ponto também muito importante, porque às vezes as pessoas têm resistência e nem experimentam, porque criam um fator medo, criam um fator bloqueio e não deixam isso avançar. A gente sabe que qualquer mudança provoca uma certa resistência natural, mas a gente tem que atuar junto, somando energia, para poder vencer isso e alcançar novos resultados. Ou seja, não adianta você fazer o que você fazia antes, na linguagem mais nova do .NET, que os problemas vão ser os mesmos, né? Então isso é o cenário que os projetos estão vivendo e está na hora de a gente começar a fazer uma transformação. Então, quando alguém fala que não dá certo sem nem conhecer, para a gente criar um cenário de desenvolvimento orientado a teste, é muito importante que você comece a repensar todo o processo de construção e organização da sua aplicação, né? Então, desde o momento em que eu separo as camadas, que eu projeto o meu software, eu já tenho que projetar um software pensando no desenvolvimento orientado a teste, onde, inclusive, eu já começo criando os meus testes, eles vão falhar no início, ao longo do processo que eu for implementando o negócio, automaticamente esse negócio vai ser validado. E aí o processo não para, é um processo de melhoria contínua. A gente tem que começar a entender isso na prática. Com o processo de melhoria contínua, você vai ter um próximo momento onde você vai poder refatorar e melhorar mais ainda, né, a qualidade do seu projeto. Uma vez que você tem um processo automático que garante a validação do negócio, você consegue fazer uma refatoração com segurança. Agora imagina hoje você tentar fazer qualquer mudança mínima que seja no seu projeto. O que acontece? Estoura em toda a parte da sua aplicação. E aí vem aquela história, né? Na minha máquina funciona. Eu acredito que você já falou isso em algum momento, ou alguém já falou isso para você, né? Então está na hora da gente mudar isso. A gente tem que pensar em automação de testes e todo esse conceito de desenvolvimento orientado a teste vai suportar essa visão para a gente, para que a gente use tecnologia para tornar o nosso desenvolvimento de software cada vez mais ágil e mais eficiente. Então isso faz parte de um conceito que a gente tem que criar na cabeça de todo mundo que está trabalhando no projeto. E ao longo da experimentação, quem estiver participando, esse é um desafio, vai perceber isso, que a produtividade ela vai aumentar. Porque hoje você não contabiliza o tempo que você perde testando uma aplicação até chegar
no executável, ou seja, debugando uma aplicação. Isso vai ser reduzido através do processo de desenvolvimento orientado a teste. Então esse é um ponto também assim muito importante, que a gente encontra várias objeções. Minha produtividade vai cair. Mas o que é produtividade, né? As pessoas estão acostumadas a entender que produtividade é copiar e colar. Isso está errado. Cada vez que você duplica, você aumenta o tamanho do seu problema. Produtividade é você ter reuso, né? E quando você pensa em desenvolvimento orientado a teste, um princípio básico é justamente o quê? Ter o isolamento correto, a ordenação das camadas, das minhas regras de negócio, para que eu possa ter o reuso na minha aplicação. Então esse é um ponto assim que vem junto dentro da estratégia de desenvolvimento orientado a teste. E aí surge alguém falando, eu perco muito tempo, né? E aí, eu recebo esse tipo de feedback das pessoas onde a gente está num processo de implantação, e aí eu começo a avaliar o quanto essa pessoa perde de tempo hoje já no projeto, né? E é interessante, ninguém calcula o quanto de prejuízo que toma no projeto, né? As pessoas calculam no final, depois, porque não entregou, porque está tendo um retrabalho absurdo, porque aquela pessoa não pode tirar férias e outra não consegue dar continuidade. Ou seja, a gente já sofre isso hoje, né? Você já tem um prejuízo enorme hoje, e esse prejuízo ele vai ser sanado dentro de uma estratégia onde você vai conseguir ter uma padronização para que outras pessoas consigam dar continuidade e uma segurança, porque uma outra pessoa pode dar manutenção naquele código e você vai ter certeza, através de um processo de automação de teste, através de um processo de automação de build, através de um processo de automação de deployment, onde você vai conseguir ter uma rápida liberação da versão e vai aumentar a velocidade do seu projeto como um todo. Porque o que aumenta a sua produtividade não é copiar e colar, tá? O que aumenta a sua produtividade é reuso. E a gente tem que pensar em reuso desde o início. As pessoas estudam orientação a objeto, mas não colocam isso em prática. E quando a gente fala em desenvolvimento orientado a teste, é muito importante a gente pensar em orientação a objeto e em padronização, para justamente a gente conseguir criar os casos de teste e validar todo o nosso negócio. E aí, dentro dessas conversas, surgem outras objeções, né? Como é que eu passo isso para outras pessoas? Eu aprendi, legal. A gente tem que criar um plano, né? Se é um processo novo de mudança, a gente tem que começar com um grupo isolado e fazer com que esse grupo propague para outras pessoas do time. Não adianta também você chegar de uma hora para outra e falar assim, todo mundo para tudo e vamos seguir uma outra linha completamente diferente do que todo mundo estava pensando, né? Então, todo processo de mudança, a gente tem que criar estágios de evolução. Para quê? Para que você mostre o conceito, né? Para que eles possam experimentar o resultado e se tornarem advogados juntos com você dessa causa. Então, esse é um processo que a gente tem muita experiência. Quando a gente está discutindo isso com os clientes, o cliente geralmente se empolga e quer fazer tudo de uma vez só. A gente não, cria um processo de evolução. Para quê? Para que o próprio cliente tenha o seu caso de sucesso interno e propague esse caso de sucesso para as outras pessoas. Porque quando a gente está abordando o conceito, essa fase da resistência ela é muito grande, mas ela é quebrada à medida com que as pessoas se sentem mais confortáveis com o modelo novo. E uma das coisas que a gente observa é a falta de conhecimento de uma maneira geral. Então, o ser humano tem uma certa resistência ao novo sempre, né? E principalmente que ele passou a vida toda fazendo de uma forma, e se você propõe um caminho diferente, a resistência é natural. E a gente vence a resistência mostrando que nesse novo caminho, através de pequenos passos, a gente consegue resultados muito mais eficientes. Então, a proposta do desenvolvimento orientado a teste é justamente trazer uma maior segurança, uma maior eficiência para o seu processo de desenvolvimento de software. E mostrar que o software ele não é individual de uma só pessoa. É um trabalho que tem que ser coletivo e a gente tem que criar uma experiência para que todo mundo consiga fazer esse desenvolvimento em conjunto e escalável, tá? Uma pessoa trabalhando aqui, outra pessoa trabalhando em outro lugar. E isso independe se essa pessoa mudou de posição no projeto, a outra pessoa que entrou no projeto, ela tem que ter a segurança de dar continuidade. E você, por exemplo, se é um gestor de projeto, você vai ter uma segurança adicional que as manutenções que vão acontecer, porque o seu software vai mudar, né, elas vão passar por um processo automático de validação. Então, em vez de você ficar tentando chutar onde está um problema e você nunca vai conseguir chegar no ponto, porque o ser humano ele vai se limitar, né? A gente consegue fazer isso através de um processo automatizado que traz um ganho de segurança
para a sua aplicação. Um cliente, inclusive, falou um exemplo para mim que eu achei muito legal, a tradução dele, né? Ele falou que os testes, eles devem constar na contabilidade como ativo, né? E aí eu parei para refletir e realmente, pô, ele fez uma frase assim, muito forte. Porque quando você constrói o software e o software ele não está orientado a teste, ele quebra, né? E ele quebra e ele leva ao fundo do poço a sua organização. E quando você tem uma estrutura sólida, validando todo o negócio, você consegue responder mais rapidamente, né? Que esse é um desafio também que nós, da área de tecnologia, estamos passando e muitas pessoas não estão sabendo administrar. Antigamente falava-se um negócio daqui a 5 anos, hoje a gente está falando em 3 meses. Se você colocou em 3 meses e não validou e não funcionou, já era, né? Então, como é que você consegue entregar mais rápido e garantir essas mudanças mais curtas, né? A gente consegue fazer isso através do desenvolvimento orientado a teste, que isso se encaixa dentro de um conceito maior que a gente está tratando hoje no mercado, que chama-se DevOps, né? Então, isso é um dos pilares, é onde a gente entra com a questão da engenharia de software, com estratégias modernas para construir as aplicações. Então, isso ajuda muito nesse momento da discussão, onde as pessoas estão resistentes ao uso do TDD. E a melhor forma de a gente vencer isso é dar a tranquilidade, transportando o conhecimento para que essas pessoas possam experimentar. Não adianta você falar assim, faça TDD. Não é um processo simples. Não é um processo simples, porque é um processo que requer uma mudança de pensamento, né? Tudo que envolve a mudança de pensamento, de cultura, sempre tem uma pequena necessidade de você ajudar alavancando. Para resolver isso, a gente criou alguns aceleradores, onde a gente entrega para os clientes esses aceleradores, para que eles já consigam se conectar numa visão de orientação a teste, já no nível bem acelerado. Então ele não vai perder tempo fazendo essa experiência. E isso você pode fazer no seu projeto, que vai te ajudar também a resolver os impedimentos, mostrando como é que você tem que se pensar uma arquitetura, como é que você tem que pensar a construção dos próprios testes, né? E como é que a pessoa tem que pensar quando chegar uma regra de negócio, e aí ele vai ter que pensar no caso de teste, e aí a partir do caso de teste derivando as regras de negócio e as implementações. Nós vamos ter ainda momentos onde você precisa, né, apresentar para pessoas que não são do projeto o conceito de TDD. Porque assim, qualidade, a gente tem estudos que comprovam que se você investir no final, ela custa 30 vezes mais. Você provavelmente já percebeu isso no seu projeto. Participou de algum projeto que não funciona corretamente e ele tem um custo imenso. Só que no início do projeto as pessoas não percebem isso por uma questão cultural. Acham, não, deixa para fazer depois. E quando você está falando de TDD, a gente está falando em investir em qualidade no início, tá? E isso, essa percepção, ele vai ter ao longo do projeto. Então a gente tem que se preocupar constantemente de mostrar que a segurança que ele está tendo, a agilidade nas liberações, a garantia, né, que outra pessoa pode dar continuidade, já está acontecendo ao longo da construção do seu software como um todo. Então isso ajuda muito a você a convencer outras pessoas a vir para dentro, né, do processo moderno de construção de aplicação. Então na prática a gente tem que reunir um grupo e começar um processo de evangelização mesmo, passando uma nova visão e a importância dessa visão. As pessoas como um todo do projeto precisam entender que qualidade é importante para o sucesso de todos. Qualidade não é só para a empresa. Qualidade é para cada um dos profissionais que estão sentados na mesa do projeto, porque afeta o nosso dia a dia como um todo. E isso é um trabalho que tem que acontecer com uma presença muito forte de todo mundo. Então você precisa convencer, quebrar as resistências. Às vezes as resistências, como eu te falei, são meramente falta de conhecimento, né? Não experimentou, ou a gente experimentou aqui e não deu certo. Provavelmente é assim também. Parece uma coisa nova e simplesmente toma-se uma posição de utilizar sem nenhuma estratégia. E aí o que acontece? Não funciona e a culpa é do TDD que não funciona. Ninguém se analisa o porquê ele não funcionou, né? Então, esse é um ponto também muito importante. Para a gente pensar em qualquer coisa, a gente tem que seguir, construir, na verdade, uma série de habilidades para que com essas habilidades vocês consigam avançar no processo de modernização, de desenvolvimento de aplicação.
De uma maneira geral, o TDD, o desenvolvimento orientado a teste, vai acelerar o desenvolvimento do seu software, vai dar a segurança que vocês precisam para crescer e para entrar principalmente nesse mundo de serviços, né? Como é que eu mantenho uma aplicação de grande volume online e consigo fazer uma manutenção com baixo risco, né? É através de um processo de automação de teste que é construído ao longo do ciclo de vida da sua aplicação. Ou seja, você vai ter um barramento todo de serviço e qualquer aplicação, quando eu falo aplicação, seja mobile, seja web, seja no dispositivo, que for consumir aquele barramento de serviço, tem a garantia que aquele barramento de serviço tem um controle de integração dele que garante a qualidade do mesmo, né? Então isso dá uma segurança para todos e acelera o processo de manutenção da sua aplicação. Então o seu serviço vai estar disponível e em caso de falhas, se você encontra algum bug, o que é que você vai fazer? Você vai criar casos adicionais de teste para cobrir aquele bug que não estava coberto. Então, e aí você vai ter como rodar todos os outros casos anteriores. E a gente tem uma coisa que eu acho assim muito louca, que toda vez que eu falo me deixa arrepiado, é a cobertura de código, né? Então, através da cobertura de código, você consegue saber linha a linha por onde você está passando durante os seus testes e se aquela linha foi testada ou não. Então, isso te dá informação valiosa, que é para você saber justamente naquele momento. Ah, na minha máquina funciona. Provavelmente é um bloco lá, um if que você fez, que não está entrando no seu processo de teste natural e aí não está sendo validado. O cliente navegou na aplicação e encontrou naquele ponto. E isso vai acontecer. Faça o teste. Provavelmente você deve ter passado em algum momento de você não estar encontrando o erro e o cliente rapidamente ele encontra o erro para você, né? E a gente agora não precisa mais conviver com esse tipo de erro. Então, vou deixar aqui para você essa mensagem. Um forte abraço. Lembra de curtir aí no vídeo, convida seus amigos, eu vou estar publicando vários vídeos, se inscreva também no canal. Até a próxima, TDD no sangue, tamo junto!